Olá, amigos. Hoje eu vou, com auxílio destes dois lindos álbuns de luxo, os álbuns números 2 e 3, contar para vocês de maneira muito resumida a história do Cruzeiro, ou seja, a história da moeda que na maior parte do tempo vigorou no país após o fim do padrão R$ 1.000 e o início do padrão real, que é a nossa atual moeda corrente. Esses álbuns são muito bonitos. Eu vou primeiro, obviamente, pegar aqui este aqui. Os álbuns estão completos. Eu preferi primeiro completar a coleção para depois adquirir os álbuns. A maioria dos colecionadores faz o contrário. Primeiro adquire os álbuns e aí vai adquirindo as moedas e completando-os. Muito bem. O padrão R$ 1.000 vigorou até 1942. Na época era a Segunda Guerra Mundial. Governo de Getúlio Vargas, na época um ditador. E já havia a ideia da troca do R$ 1.000 para o cruzeiro desde pelo menos 1928, até o ensaio de 1928, com moedas que poderiam ser do cruzeiro. Então, inicialmente, nós temos aqui as moedas de 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos. Né? Em 1942, essas moedas de 10, 20 e 50 centavos tinham uma liga diferente, o chamado níquel rosa, né? Uma proporção muito alta de níquel, muito alta de cobre e baixa de níquel, justamente por causa da guerra. O níquel era muito importante no esforço de guerra e, portanto, entre as moedas de réis de 1940 e as de 42, a proporção de níquel nas moedas caiu de 25% para 12%. Ou seja, a proporção de cobre subiu, né, do chamado padrão, da chamada liga de cuproníquel. O cobre subiu de 75% para 90% e por isso as moedas ficaram com esse tom rosado, que continuou na virada dos réis para o cruzeiro em 1942. Tá? Em 1943 houve a mudança para bronze e alumínio. Não é mais uma liga de 88% de cobre e 12% de níquel, e sim uma liga de 90% de cobre, 8% de alumínio e 2% de zinco. Mas ainda havia alguns discos, né? Então, em 1943, você tem dos dois tipos. É a mesma moeda, os mesmos cunhos, porém, com duas ligas metálicas diferentes. Todas elas tinham a efígie de Getúlio Vargas no reverso. Aí eu vou começar a resumir, senão vai ficar muito longo, né? Mas houve essa mudança no reverso das moedas, de sair, ou seja, Getúlio Vargas foi deposto, né, em 1945. Então, a partir de 1946, as moedas começaram a deixar de ter Getúlio Vargas. Né? Há uma curiosidade muito importante, que até 1944, as moedas no Brasil, os cunhos tinham as iniciais dos artistas que as criavam. Né? Popularmente acabou ficando com o nome de siglas, mas na verdade são as iniciais. Em 1944 foram proibidas. Houve uma questão política, não vem ao caso aqui, um dia a gente faz um vídeo só sobre isso. Mas, em 1945, ainda foram usados alguns cunhos, né? Ou seja, por exemplo, nesta moeda aqui. Tá? Então, de todas essas que vocês estão vendo, as mais difíceis são essa daqui e essa daqui. Ou seja, 10 e 20 centavos de 1945, mas ainda com sigla. Essas moedas custam aí por volta de R$ 250, R$ 300.
as outras não. São muito mais fáceis de achar. Então, você tem também variações de 1944 com sigla e sem sigla, tanto para 10, quanto para 20, quanto para 50 centavos. No caso das 50 centavos, as duas são muito comuns, não há problema de achar. E o interessante é que em 1956 em diante, por causa de um início de um processo inflacionário durante o governo de Juscelino Kubitschek, foi mudada a liga para alumínio. Está vendo? Até 55 bronze e alumínio, a partir de 56 alumínio. Isso para as moedas de 10, de 20 centavos. Para de 50 centavos, demorou um ano a mais, foi em 57. Mas voltando aqui, vocês estão vendo aqui as moedas de 10, 20 e 50 centavos de bronze e alumínio e de alumínio. Esse é o chamado primeiro cruzeiro, o cruzeiro original, né, gente? Aqui as moedas de 50 centavos, de um cruzeiro, de 2 cruzeiros, estamos entrando aqui nas moedas de 2 cruzeiros também. E houve uma série intermediária em 1956. Vou mostrar aqui melhor, que são aqui, ó, tá aqui, 50 centavos 1956, reparem que há duas, as duas são de bronze e alumínio, essa é chamada módulo maior, essa é o módulo menor. A mesmíssima coisa para um cruzeiro 1956. As moedas mais difíceis dessa época são justamente um cruzeiro 1956 e 2 cruzeiros também em 1956. Há um detalhe importante nessa um cruzeiro 1956, é algo que eu descobri, alguma desconfiança que eu tenho. Grande parte das moedas oferecidas para a venda de um cruzeiro 1956 módulo maior tem estranhamente as mesmíssimas marcas de desgaste, como se tivessem sido feitas a partir de uma moeda já desgastada como molde. Então eu desconfio dessas moedas. Eu desconfio que houve uma falsificação algumas décadas atrás, talvez. Essa aqui, por isso eu demorei mais para comprar a minha. Eu esperei até aparecer uma que não tivesse essas estranhas marcas que se repetem iguaizinhas em várias moedas de 1956 de um cruzeiro. A moeda de um cruzeiro também passou a ser alumínio, assim como a de 2 cruzeiros. Também temos aqui em 1956 a 2 cruzeiros módulo maior. Depois 2 cruzeiros alumínio. Aí sim, em meados dos anos 60, antes disso, quando o cruzeiro foi lançado, também foram lançadas moedas de 5 cruzeiros, mas eram relativamente caras, então elas não tiveram continuidade. E aí um processo inflacionário já maior nos anos 60, não tivemos cunhagem de nenhuma moeda no Brasil em 1962 até 64. Em 65 foram lançadas essas moedas de 10, 20 e 50 cruzeiros, foram as últimas moedas do cruzeiro original. E aí veio o Cruzeiro Novo. O Cruzeiro perdeu 3 zeros, a moeda foi batizada de Cruzeiro Novo, e aí houve o lançamento dessas moedas aqui de 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos e 1 cruzeiro. Há uma certa confusão aqui no álbum, porque, repare,